Jesus usava parábolas conforme o povo podia compreender. Quando estava com os discípulos, explicava tudo. Filhos, parábola é um gênero, seja de literatura, seja até mesmo de oralidade, de uma história que é contada para transmitir uma lição que vai além dos pormenores que são contados. Não é como uma lenda ou uma fábula. Uma lenda, por exemplo, coloca muito fantasia. Numa lenda vai dizer que fulano pegava uma varinha e fazia assim, pum, e puf, acontecia uma mágica. Não é assim? Numa lenda, por exemplo, se dizia que o João colocava o feijão lá e de repente crescia um pé de feijão que chegava até as nuvens. Isso são lendas. Uma fábula é dar vida aos animais. Por exemplo, se você tem aquela história que o ursinho falava tal coisa, que a raposa dizia não sei o que o outro respondia também, isso é uma fábula. Também tem algo de fantasioso. Parábola não é assim. Parábola pega as realidades, as coisas reais, e a partir das coisas reais faz-se a narração de uma história que tem um conteúdo, uma mensagem, ou como alguém poderia dizer também, qual é a moral da história. Não é assim que o pessoal normalmente diz, os antigos? É quando você conta uma história com o objetivo não tanto de dizer que fulano fez tal coisa, mas no sentido de nos ensinar uma lição sobre heroísmo, sobre moral, sobre atitude, sobre coragem, sobre fé, sobre amor e assim por diante. Então é nesse sentido que Nosso Senhor adota o gênero da parábola para nos falar de realidades que nós, por nós mesmos, não temos acesso. Até porque tem certas coisas que se a gente for falar literalmente como elas são, as pessoas vão achar estranho. Algumas coisas até repugnantes, mas se é dito de uma forma mais bonitinha, não é? Eu estava lembrando esses dias que me mandaram um meme no WhatsApp que tinha um jovem do século, sei lá, não sei se era século XV, século XVI, uma coisa assim. O menino dizendo para a mãe: faça-se saber a minha progenitora que dentro de mim predomina um vazio. Aí a mãe olha para o menino e disse: Shakespeare, seria mais fácil de você dizer: mãe, estou com fome. Gêneros literários, você pode dizer coisas de forma diferente. Se quiser ser simples e direto, diga de um jeito. Se quiser sofisticado, aí pega um monte de palavras assim e tudo mais. Mas Jesus não ia direto e nem usava palavras rebuscadas. Ele usava comparações com as coisas que o povo vivia todo santo dia. O povo do seu tempo, naquele lugar geográfico específico, sabia mais ou menos como é que era a vida de um agricultor. Claro que não se tinha os conhecimentos de agricultura ou de botânica como nós temos hoje, mas sabia-se que aquela determinada semente, se o solo não fosse duro feito pedra, colocado em determinada época que se esperava que chovesse, ela podia germinar e daria tais e tais frutos. Todo mundo sabia disso, mas não se sabia o processo do como, sabia-se o efeito, mas não sabia-se como aquilo acontecia. Então é isso que Nosso Senhor está querendo nos dizer, que o reino de Deus é obra de Deus, mais do que nossa, embora Nosso Senhor peça também o nosso envolvimento, o nosso compromisso, a nossa colaboração, mas em suma é sempre obra de Deus. Deus age de forma sempre assim, que passa rasteira no que a gente costuma pensar sobre ter sucesso nas coisas. Para a gente ter sucesso, normalmente a gente senta, calcula, arruma recurso, corre ali, corre atrás de patrocínio, pega um empréstimo, vê mais ou menos com quanto tempo vai pagar, e com aquele recurso você faz um evento que todo mundo fica assim: nossa, fulano melhorou de vida. Que nada, se encheu de dívida, só Deus sabe por quantos meses ou por quantos anos. Nós calculamos as coisas e queremos já mostrar logo um resultado rápido e grande, vistoso. Nosso Senhor não costuma agir desse jeito. Ele faz
as suas apostas, mas as suas apostas são feitas nos instrumentos mais improváveis. Veja a figura que aparece na nossa primeira leitura de Ezequiel. O profeta Ezequiel viveu a experiência do exílio de Babilônia, um povo derrotado, um povo arrasado, onde havia a tentação de começarem a pensar: a nossa religião não deu resultado, o nosso Deus não resolveu. Eu acho incrível como tem hoje gente que fica dizendo assim: eu creio no Deus que resolve. Bom, desculpe, meu filho, mas eu creio no Deus que me salva. Vocês entenderam, não? O Deus que resolve é o Deus que, pelo menos na mentalidade dele, que põe dinheiro no bolso, que ajuda a ter uma casa boa, um carro bom, que ajuda a crescer profissionalmente. Talvez esse tipo de mentalidade ainda predomine. Mas nosso Deus não costuma agir desse jeito. Deus pega os instrumentos mais improváveis. Veja a imagem. O povo estava derrotado, então a mentalidade era essa: se o Deus que resolve é o Deus dos babilônios, então vamos abandonar o Deus de Israel e começar a acreditar no Deus dos babilônios, já que eles nos derrotaram e nos humilharam. A lógica do Deus que resolve pode levar a pensar nisso. Não é à toa que em vários lugares do Brasil está acontecendo um fenômeno. Muitos pastores de seitas evangélicas, ou evangélicas, entre aspas, falaram tanto de riqueza e mostraram tanto as riquezas dos sheiks das árabes, que as pessoas abandonaram a fé cristã e abraçaram o muçulmanismo, o islamismo. Está acontecendo. Eu já soube de vários casos no Rio de Janeiro. Porque é o Deus que resolve. É ridículo esse tipo de coisa, que para atrair as pessoas para Deus se faça propaganda da riqueza dos pagãos. Eu creio no Deus que me salva. Então, naquele momento do exílio, qual é a imagem que o profeta apresenta da ação de Deus? Olha que coisa interessante. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto. O que é um brotinho de um ramo? Vocês sabem o que é? É uma coisa pequena, é a pontinha. Daquilo que parecia ser grande, Deus tira sempre o mínimo. E é com este mínimo que Ele vai fazer uma obra estupenda. Tirarei um broto de um galho, de um ramo, de um cedro, e eu vou plantá-lo no alto monte de Israel. Qual é o alto monte de Israel? Isso é uma linguagem para dizer Jerusalém, a cidade santa. Este galho pode ter vários significados, ou seja, Israel será arrancado do meio das nações grandes e consideradas importantes e vai colocar de novo na sua terra e de novo em Jerusalém, na cidade santa, vai cultuar a Deus. Num primeiro instante, essa interpretação é válida, porque o profeta estava dando uma mensagem de esperança. Mas numa lógica, a partir de Jesus Cristo, a gente entende que este pequeno broto também pode significar nosso Senhor, que numa cruz em Jerusalém dá a vida e resgata o pecado, os pecadores do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também pode ter esse significado. E num significado muito mais além, que pode tocar a vida, certamente, de muitos de nós, significa que Deus, das coisas que o mundo considera importante, tira aquilo que ninguém percebe e a partir daí faz algo realmente que vale a pena. Quem era eu? Mas não vou falar de mim não. Quem era Francisco de Assis, o santo? Porque eu não sou o santo, eu sou o pecador. Família rica, aquela coisa toda. E no momento não sabemos como a graça de Deus o alcançou. E ele resolveu abandonar tudo. Quem era Fernando Taveira, dos Condes de Bulhões? Família nobre. Tinha tudo para fazer uma belíssima carreira, quem sabe até ganhar uma mitra na cabeça. Mas a graça de Deus o alcançou. Não sabemos como fez algo lá dentro do coração de Fernando, que abandona aquele tipo de vida,
adota a vida franciscana com o nome de Antônio, e hoje um monte de gente no mundo inteiro o quer um bem retado, porque ele é conhecido como Santo Antônio, que a gente celebrou essa semana. Quem era Bento? Família de posses, investiu na sua vocação de advogado, já que era inteligente, todo mundo queria ser advogado, um jurista, algo assim, e no entanto Deus o alcançou, e ele abandonou tudo. E com os dons que tinha recebido de Deus, colocando-os completamente a serviço de nosso Senhor, grandes coisas a ordem fundada por ele fez e ainda faz no mundo. São Bento. Quem eram tantos outros? Quem somos nós? É isso, meus filhos, que a palavra de Deus hoje nos convida a refletir. Deus pega os instrumentos mais improváveis, que ninguém dá atenção na maioria das vezes, e a partir dali trabalha, faz a sua obra. É esse o significado, portanto, seja do galho, do ramo, do broto tirado do cedro, seja também da semente que é plantada e não sabemos como age, ou por que não dizer também do grão de mostarda que é pequenino. Você sabe que existem 2 tipos de mostarda, né? A branca e a preta. É verdade? Parece que é. A branca parece que ela não passa de 2 metros a árvore. A preta, ela pode crescer entre 3 a 4 metros. Havia muito desse tipo de mostarda lá na Galileia, na terra de Jesus, perto do Jordão. Então era muito comum as pessoas saberem como é que era um pé de mostarda e saber o tamanho da sementinha. Pequeno. Deus age de forma sutil. Deus age preferencialmente naqueles que são ou aqueles que diante dele dizem e se reconhecem pequenos de verdade. Eu me lembrei de Padre Léo por esses dias, que o céu é para quem sonha grande, pensa grande e deseja o que é grande, mas tem a coragem de viver pequeno. Lembra? É famoso. É assim, meus filhos, as coisas de Deus. É Ele que age. Teve um padre amigo meu lá de Brasília, da Opus Dei, que ele costumava dizer que a gente nunca sabe quando está dando testemunho. E é verdade. A gente acha que vai atrair para Deus com eloquência, com aulas estupendas, com mostrar sabedoria. E muitas vezes o testemunho não tem nada a ver muito com isso, não. Embora a sabedoria e a inteligência usada em favor da obra do nosso Senhor também surta os seus efeitos. Mas é principalmente o exemplo de vida de alguém que, pensando grande, sonhando grande, desejando o que é grande, tem coragem de viver pequeno. No dia que eu soube que teve um advogado que se converteu, num dia que foi para uma missa de 7º dia de um pai de um colega de trabalho, ele não era de ir para a igreja, foi naquele dia em consideração ao colega, não prestou atenção nem na palavra que foi proclamada, nem no salmo que foi cantado, nem na pregação do padre, nem na cantoria que foi feita, mas teve uma hora que ele prestou atenção. Foi quando terminou a comunhão e observou como é que o padre purificava os vasos sagrados no altar. Não sabemos como, só sabemos o efeito, aquilo que veio depois. A pessoa se converteu, porque disse: eu quero para mim aquela verdade, eu quero para mim aquela piedade, eu quero para mim, para minha vida, aquele amor. E o padre nem se tocou que tinha sido naquele instante um instrumento de Deus para a conversão de alguém. Nunca sabemos quando damos testemunho. Às vezes a gente quer logo pressa, né? Quer ver as coisas acontecendo, quer ver as pessoas se convertendo, tudo se enchendo e fica agoniado, impaciente. Quantas mães de família acham que vão trazer os filhos para a igreja aos gritos? Levanta, menino! Não é assim? Cutucando, puxando no pé, puxando o cobertor, jogando um copo de água fria na cabeça e por aí vai, não é assim? Eu me lembrei de uma mãe que uma certa vez, um dia de domingo, 6 horas da manhã, foi lá e disse: Tonho, levanta, vamos para a missa. E ele fez, aí virou para o outro lado.
5 minutos depois, a mãe de novo. Tonho, levanta. Vamos para a missa. Se arrume. E ele fez, e virou para o outro lado. Daqui a pouco, a mãe não aguentou, foi lá, puxou o cobertor e ainda jogou um pouquinho d'água. Tonho, levanta, vamos para a missa. Aí ele quis dar uma de inteligente e disse, mãe, se a senhora me der pelo menos mais um motivo, por que tem que ir à missa hoje? Aí a mãe disse, eu vou lhe dar 3 motivos. Primeiro, hoje é domingo. Segundo, você já é adulto. Terceiro, você é o único padre da cidade. Imagina só que coisa, não é? Mas assim, para quebrar um pouco o gelo, porque minha cara é muito chata, veja bem, não é aos gritos, mamãe, que você vai convencer o seu filho ou sua filha de procurar a Deus. Eu me lembro quando cheguei aqui em Laranjeiras, há 6 anos e meio, que numa das pregações, falando, acho que foi sobre o capítulo 6 do Evangelho de São João, eu disse, olha, eu não tenho obrigação de converter vocês. Muita gente fez assim, onde já se viu um padre que não quer o povo convertido? Não foi isso que eu disse. Mas o povo é mestre em distorcer as coisas, né? Vocês já devem ter observado que eu costumo falar com introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é assim? Tem gente que só pega uma frase perdida numa dessas fases e acha que aquilo foi o assunto todo. Por isso que eu fico meio preocupado quando fazem cortes dos vídeos nossos e colocam só um pedacinho. Para chegar àquela afirmação, houve toda uma introdução. E depois daquela afirmação, ainda houve uma conclusão. Se você separa as coisas, não vai dar certo. Aí eu me lembro que disse, eu não estou aqui, não tenho obrigação de converter vocês. Porque quem converte é Deus. Por 2 vezes, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de São João, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, ninguém vem a mim se não for atraído pelo Pai que está nos céus. 2 vezes ele diz isso. Não é se for atraído pelo Padre Francisco, ou pelo Padre Kleber, ou pelo Dom Josafá, ou pelo Papa. Ninguém vem a mim se o Pai do céu não agir, não atrair. E aí, padre, o que é que o senhor vai fazer então? Eu, como cada um de vocês também, somos chamados por ele a fazer 2 coisas. Primeiro, rezar. Primeira coisa, rezar. Se é uma graça de Deus, a graça precisa ser implorada, suplicada, pedida de forma perseverante. Peça a Deus a conversão da outra pessoa que você está vendo que está precisando mesmo. Segundo, de nossa parte, testemunho. O que é testemunho? Como você se comporta? É seu testemunho. Como você se veste? É o seu testemunho. Como você trabalha? É o seu testemunho. Como você ajuda os colegas de trabalho? É o seu testemunho. Quais são os seus assuntos predominantes quando pode conversar com as pessoas? É o seu testemunho. Qual é o seu empenho, o seu compromisso com alguma causa em favor dos necessitados? É o seu testemunho. Como você reza também quando está em comunidade? É o seu testemunho. Como você trata os lugares santos e as coisas santas e as pessoas santificadas? É o seu testemunho. Tudo isso conta, meus filhos. Por conta daquilo que muitas vezes a televisão nos apresenta, a gente acha que testemunho é ter uma história impactante para contar e as pessoas se assustarem, se emocionarem.
Já disse, eu já fico muito preocupado quando sempre são chamados para dar testemunho nos retiros, nos encontros, aquelas pessoas que dizem: eu encontrei a desgraça, cheguei ao fundo da fossa, minha vida estava desgraçada, acabada, e um dia Deus chegou e me levantou. Aí as pessoas começam, e daqui a pouco os mais emotivos, a lágrima desce. Meu Deus, estou lascado, eu não tenho história assim? Não tenho. E agora? Como é que vai atrair as pessoas a história de alguém que desde criança procurava Deus? O mundo quer impacto. Uma criança que procura Deus não causa impacto. O máximo que causa é quando eles fazem a leitura bem feita, como a gente sempre vê, né? O povo fica assim, ai que fofo! Não é assim, né, Dora? Você já deve ter escutado muita coisa, né? Para quem está de fora que não sabe, hoje é o terceiro domingo do mês e a responsabilidade de algumas partes da liturgia é do grupo da Armada Branca, que é um grupo de oração do terço de Nossa Senhora com as crianças. E estão de parabéns, têm feito muito bem. Pois bem, então que história, que atração vai causar nas pessoas? Alguém que nunca se drogou, alguém que nunca se entregou à prostituição, alguém que nunca chegou ao fundo do poço, no sentido de que muita gente emprega por aí. Só me lembro daquela música de Padre Zezinho. Eu já cantei aqui um pedacinho. Teus caminhos conheci desde pequeno, tua graça me acompanha sem cessar. Meu coração vai ao compasso do amor, a minha vida te pertence, meu Senhor. Então, uma vida assim talvez não atraia. É mais interessante um testemunho de que alguém chegou no fundo do poço e foi resgatado. Respeito, mas isso tudo para que vocês compreendam, não estou desprezando os testemunhos que são dados, pelo amor de Deus. Compreendam que testemunho é o estilo de vida. Não é necessariamente a história impactante de uma desgraça, de um resgate. Testemunho é um estilo de vida, que engloba tudo que você é e o que você faz. Me entendem? Oração e testemunho é a nossa parte, o nosso empenho, o nosso compromisso. O resto é com Deus. Peça a nosso Senhor esta graça da própria conversão, peça a graça também do encontro com Jesus, para si e para aqueles que você percebe que ainda estão meio jogados, meio sem rumo neste mundo. E procure dar testemunho, procure com suas atitudes fazer com que quem está ao seu redor compreenda como é interessante, como é gostoso, como é bonito, como vale a pena uma vida em que Jesus faz parte dela. É isso, meus filhos, que precisa de nós. Não precisa gritar, não precisa espernear, não precisa gastar toda a sua capacidade de raciocínio para convencer as pessoas, só quando for necessário. Mas o principal é isso, oração e testemunho. O resto é com Deus. Ele sabe como a semente germina e como vai, então, ser capaz de crescer e dar os seus frutos. Que nosso Senhor nos socorra com seu amor e com a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.